Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar para vocês que eu escrevi minha primeira palestra. E antes de eu sair aí falando para todo mundo, em eventos, quem sabe, né? Em lugares presenciais. Inclusive, eu vou gravar esse vídeo justamente para eu treiná-la e para eu poder me desafiar mesmo e deixar como registro para que eu me lembre sempre de me forçar a divulgá-la por aí afora. Essa palestra veio muito forte no meu coração num único dia. No único dia ela começou a queimar dentro de mim e eu comecei a escrever e não parei enquanto eu não terminasse. E eu vou dividir aqui com vocês. Espero que fale ao seu coração. A palestra chama-se Pule do Barco. Mas que barco é esse, Camila? O barco da vida. Vocês sabem que a nossa vida é uma corrida, não é mesmo? Quando nascemos, é como se começasse a rodar o cronômetro dessa vida. Mas toda a vida normalmente tem uma partida e um destino, não é mesmo? A partida é o nascimento. E qual é o destino? Claro que vocês vão dizer que o destino é a morte, certo? Afinal, o objetivo de toda a corrida é chegar até o fim, correto? Mas e se eu te disser que o destino da corrida da vida não está no fim, está no percurso? Como assim, Camila? Eu sei que para terminar ou vencer uma corrida é necessário chegar ao fim dela. Bom, na teoria e na corrida esportiva, sim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Na corrida da vida não existe um fim. Na corrida da vida, seu cronômetro não encerra. Ele apenas pausa e recomeça a contar constante, de tempos em tempos. Como se cada tempo você precisasse cumprir uma etapa, um time. Igual aos cronômetros que usamos quando estamos fazendo exercícios, que contêm pausas e apitam para você saber que o momento de descanso ou da mudança de intensidade, do ritmo ou até mesmo do exercício. Sabe? Essas pausas, mudanças e até travas ou bugs que os cronômetros podem dar são todas as coisas que acontecem no percurso de nossas vidas. Tá, Camila, entendi sobre a corrida da vida e sobre o cronômetro, mas ainda não entendi sobre o destino ser um percurso. Pois então vamos lá. Todo mundo que nasce na corrida da vida tem sempre dois caminhos a percorrer. Um que nos leva ao desfrute eterno e o outro ao sofrimento eterno. Nesses dois caminhos não há um fim, como eu falei, eles são eternos. E o que vai te direcionar para um desses caminhos é justamente o percurso, o que você faz com e nesse percurso. É no percurso que encontramos os bloqueios, os intempéries, os desvios, as escolhas e o propósito. Os bloqueios são tudo aquilo que te trava e te impede de caminhar nesse percurso. Os intempéries são os obstáculos que precisamos enfrentar para nos fortalecermos durante o percurso. Já os desvios são tudo aquilo que te mantém ocupado, te distrai e te tira do foco da caminhada. As escolhas ou as decisões que temos que tomar durante esse percurso são justamente os alinhamentos da rota para se seguir no caminho que pretende percorrer, sendo ele para o desfrute ou para o sofrimento. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, é o propósito. O propósito
Segura essa. É o tesouro escondido no meio do percurso, que você precisa escavar, procurar e encontrar em meio a todos esses eventos que acontecem durante todo o percurso da vida. Esse propósito, ou melhor, esse tesouro, é simplesmente o mapa ou a carta escrita por Deus para você. Somente você, contendo o endereço e a descrição exata de todo esse percurso que te levará ao destino do desfrute. Somente quando você encontrar esse tesouro e lapidá-lo, segui-lo à risca, sem desviar, olhando somente no caminho que ele te leva, você seguirá o caminho do desfrute. Tá, Camila, mas o que tem a ver a corrida da vida com o barco? Tudo. Pois a corrida da vida, para quem escolheu ir pelo caminho do desfrute, não acontece com os pés no chão. Para correr no caminho do desfrute, você precisa tirar os pés do chão e se jogar em algo que vai te levar mais longe, mais rápido e mais profundo para encontrar o seu propósito. Mas que negócio é esse que te leva mais longe, mais rápido e mais profundo? A água, os rios, ou o rio. O rio das águas vivas, aquele que flui da fonte, que nunca para de jorrar e nunca seca. Esse rio é o caminho e é nele que você vai colocar o seu barco. E é nele que você vai seguir o seu percurso. Agora respira. Essa foi só a introdução. Bom, sabemos então que a partida é quando nascemos, certo? E você sabe que quando eu iniciei a corrida da minha vida, lá no meu nascimento, mais precisamente dia 3/3 de 1991, o diabo, ele mesmo, olhou para mim, me deu aquela cafungada e disse: essa vai destravar muita gente. Essa vai atrapalhar meu serviço aqui. Vai tocar o terror na terra. Não. Não posso deixar. Vou colocar nela um bloqueio de necessidade de aprovação, um de se achar incapaz, não competente, de achar que não sabe o suficiente, de achar que não é para ela a plenitude dessa vida e principalmente vou colocar nela o bloqueio da falta de autorresponsabilidade. Exatamente. Ela vai lutar para assumir as responsabilidades, assumir os papéis e o lugar dela. Ela sempre vai achar que não vai dar conta e sempre que for fazer algo vai lembrar dessa minha frase. Mas e o que os outros vão pensar de mim? Ou, e se eu errar, falhar, travar, gaguejar? Aproveitando, também vou colocar um bloqueio na fala dela. E essa aí vai falar muito rápido, ninguém vai entender o que ela fala. Já sei, esse aqui vai neutralizar ela de vez. O bloqueio de não querer estar perto das pessoas, de se aproximar, de criar vínculos, de assumir a responsabilidade, de ajudar as pessoas de perto. No máximo ela vai querer entregar algo, mas logo vai sair correndo. Não vai querer pegar na mão e muito menos andar junto. Só vai ensinar algo superficial e logo dispensará essas pessoas. Vai vomitar nelas o que ela aprendeu e depois, tchau. Ela não terá paciência em pegar na mão ou explicar, inclusive com o seu próprio irmão na alfabetização. E algumas vezes até mesmo com a sua própria filha. Enfim, colocando esses bloqueios
acredito que manterei ela ocupada e neutralizada. Assim não vai encontrar esse tal tesouro chamado propósito. Eu fui bloqueada e neutralizada. Durante muito tempo o diabo me desviou o olhar, me fazendo entrar no barco errado. E no caminho desse barco haviam muitas obstruções, bloqueios, onde as águas não fluíam e eu não saía do lugar. Começava algo e não terminava, começava um projeto na rede social e parava, começava outro e vinha na minha mente aquela voz. Mas se eu postar isso ou aquilo, e o que os outros vão pensar? O que vão dizer? Será que vão se agradar da minha postura ou atitude? E eu, naquele barco, não me sentia feliz, não me sentia bem. Me sentia travada em todas as áreas da minha vida e todo o percurso parecia muito difícil, que causava muito cansaço físico e emocional. Parecia que não havia luz. Era tão escuro. E não me fazia enxergar as escolhas e a direção na qual eu tinha que ir. Era tudo repleto de obstáculos que me paravam e não me deixavam fluir para o desfrute. Até que um dia eu decidi pular desse barco e disse para mim, para quem estava por perto e para Deus: eu não quero mais isso para mim. Eu quero sair daqui. Não me sinto mais fluindo neste lugar. Não estou aprendendo mais nada. Me sinto presa, triste, travada, estressada. E ao mesmo tempo que eu falava, eu sentia queimar em meu coração que eu já não estava mais ali. É como se eu me visse fora dali, como uma mentalização mesmo, onde Deus já me mostrava que a minha alma já não fazia mais parte daquele lugar, que só faltava meu corpo sair de lá. Eu tinha enxergado, naquele momento, o desfrute. Mas para que meu corpo pudesse acessá-lo, eu precisava tomar uma decisão: a de pular daquele barco. Mas, esse mais. Essa vírgula. Essa dúvida. Mas, quando eu decidi pular do barco, outro bloqueio apareceu. Esse era grande. Tão grande que me fez desistir de pular. E sabe como se chama esse bloqueio gigante? Chama-se medo. O medo, eu acredito que seja um dos principais, se não o principal bloqueio que nos impede de cumprir o nosso propósito. Sabia? Então, depois que eu falei para todos que eu queria sair, eu só precisava tomar a atitude de fazer. Mas o medo me paralisou. O medo de não saber o que fazer depois, o medo de não conseguir ou não saber fazer outra coisa, pois eu só tinha conhecimento e trabalhado naquela área até ali. Então, o medo, alinhado à dúvida, me sobreveio. Mas será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir entrar em outra área? Mas será que eu realmente não tenho que ficar aqui? Aqui está tão confortável. E o barco indo na direção contrária ao fluir das águas. Bom, mas como todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, veio então o de repente de Deus, que mandou um furacão. Sim, Deus mandou em minha vida um novo sopro de vida. O segundo sopro, mas que foi tão forte que mexeu com a atmosfera do mundo. Desculpa aí, tá? Esse sopro veio com o nome de pandemia, que para muitos, infelizmente, foi algo terrível, mas que para muitos outros
cooperou para o bem. E eu fui uma dessas contempladas. Apesar, claro, dos vários resultados que a pandemia trouxe de ruim ao mundo, com ela veio também uma onda muito boa de transformação. Muitas pessoas cresceram, prosperaram, se encontraram em seus propósitos. Em meio ao caos que a pandemia trouxe, isso me faz lembrar do deserto que Jesus foi tentado, que Jesus foi colocado à prova, à dúvida, mas usou daquele episódio para se fortalecer e crescer. Por isso eu te faço um questionamento. O que você tem feito com os intempéries que a vida te traz? O que importa verdadeiramente não é o que acontece ou o problema que a vida te dá, a prova ou a situação em que você é colocada, mas sim o que você faz com isso. Quando veio a pandemia, foi como um empurrãozinho de Deus para aquilo que eu desejava se realizar, pois bem no início da pandemia eu fui mandada embora. O que para muitos poderia ser algo terrível, pois, cara, em pleno cenário de pandemia mundial, ser mandada embora sem nenhuma perspectiva de ter algum outro ganho, segurança, estabilidade financeira para passar por aquele terremoto mundial. Como eu iria me sustentar? Como iria pagar as contas? Porém, tudo depende de como você olha ou faz com aquilo que a vida te dá. Eu fiquei feliz. Inclusive, foi uma das melhores notícias que eu recebi naquele momento. Porque aquele furacão chamado pandemia, que fez meu barco rodar, vocês vão achar que ele mudou a direção, né? Não. Eu decidi pular mesmo. Pular para um novo barco, um barco de oportunidades que passava na minha frente. Um barco que eu não tinha experiência nenhuma. Um barco que eu não tinha conhecimento de nada, mas que ao passar me trouxe paz. E eu decidi pular para dentro dele. E de cabeça. Mas, Camila, você não se jogou. Você foi mandada embora. Sim, é verdade. Eu fui jogada para fora. Mas porque mentalmente e espiritualmente antes eu já havia pulado do barco. A minha alma e o meu espírito já não se encontravam mais ali, dentro daquele barco. E então meu corpo foi jogado para fora. Agora, quanto ao novo barco, aquele de oportunidades que passava na minha frente, esse realmente eu pulei. Só que não para fora, para dentro. Sem pensar duas vezes, me arriscando no desconhecido, desejando viver o novo. Esse barco tem um nome: empreendedorismo, ou mais precisamente, Senhor dos Mares. Esse barco me fez fluir de uma forma que não estava fluindo antes. E logo eu percebi que muitos bloqueios que haviam no caminho daquele barco anterior haviam sido deslocados. Mas não para por aí. Eu falei que eles tinham sido deslocados, não é mesmo? Deslocados não é a mesma coisa que destravados. E quando menos eu esperei, os tais bloqueios estavam novamente no meu caminho, me fazendo descobrir que não adianta nada. Não adianta nada eu mudar a direção, mudar a rota, o barco ou buscar atalhos que me desviam dos bloqueios. Eu precisava tomar a decisão de olhar de frente a esses bloqueios e enfrentá-los. Mesmo que por algum momento eu tenha que bater de frente em meu barco e meu barco saia quebrado.
Então eu decidi encarar esses bloqueios. Olhei bem no olho deles e bati de frente. Só que eu ainda estava no barco. E o que aconteceu? Por diversas vezes bater de frente com os meus bloqueios, meu barco ficou destruído, quebrado, cheio de marcas, riscado, faltando pedaços, até que quase afundou. Foi então nesse momento que eu olhei firmemente para o rio e novamente algo me impulsionou a pular. Porém, não mais para um barco, para algo aparentemente seguro, mas diretamente para o rio, para o fundo desse rio. O rio de águas vivas, que corria intensamente e fluía saindo da fonte em direção ao desfrute. E então pulei. Pulei de olhos fechados, sem olhar para nada nem ninguém que estivesse ao meu redor. Pulei buscando o profundo daquele rio. E exatamente ali, no profundo, que eu descobri como eu conseguiria tirar todos aqueles bloqueios do meu caminho. Pois quando mergulhei no rio, vi que todos os bloqueios continham uma raiz. E mesmo que eu tentasse destruí-los, eles sempre voltariam a me atrapalhar, pois a raiz era forte. E vocês não acreditam. Eu descobri que essa raiz saía de dentro do caminho do sofrimento. Essa raiz estava ligada diretamente com o caminho do sofrimento. Era ela que sustentava o meu bloqueio e vice-versa. O caminho do sofrimento também só existia e estava aberto para mim porque estava enraizado no meu bloqueio. Na Bíblia diz que a raiz do sofrimento é o pecado. E todos nós fomos condenados ao sofrimento. Devido ao pecado na criação, que nos separou e desviou do desfrute. Porém, o ato de entrega, de amor que se colocou como caminho, nos deu acesso novamente ao desfrute. Esse caminho é o rio. É Jesus, que flui da fonte, que é Deus. E se você verdadeiramente pular do barco, sem medo, sem dúvida, e sem deixar ser levada por esse rio, e se deixar ser levada por esse rio, cortando de vez a raiz dos seus bloqueios, que você só encontrará, sem dúvida, mergulhando de cabeça nesse rio, você achará o seu propósito, o tesouro, ou ainda a carta e o endereço escritos por Deus a você, que te direcionarão ao eterno caminho do desfrute. O reino, a vida eterna, o paraíso. Já ia me esquecendo. Essa carta está endereçada para você, com o seu nome, ou melhor, com a sua identidade. Você precisa acessá-la, aceitá-la antes de partir. Sem carregar essa carta que é seu propósito e que contém a sua identidade, você não chegará no desfrute, ok? Siga com essa instrução. Bom, agora feche os seus olhos. Esfregue as suas mãos e diga: eu vou pular desse barco. Eu vou pular nesse rio. Eu vou achar meu tesouro identificado com o meu nome e vou fluir nas águas até o caminho do desfrute. Tá, mas deixa eu te dar uma dica, tá? Uma tarefa. Quando você encontrar esse tesouro, esse mapa, essa carta, na lenda diz que você não pode guardá-lo para você. A lenda, que de lenda não tem nada, é a verdade mais pura e verdadeira que existe. Diz que você precisa compartilhá-la com os demais que chegarem até você, querendo também seguir por esse caminho até o desfrute.
Mas Camila, a carta não tem a minha identidade? Como vou compartilhá-la com os outros? É aí que está o segredo. Toda a carta escrita por Deus contém um buraquinho, um corte, um pedacinho faltando, que nos mostra que foi arrancada de uma outra parte do mesmo material, ou seja, que tem a mesma identidade. Porém, contém cada pedacinho, um endereço, uma rota diferente a ser seguida, mas que todas nos levam para o mesmo lugar, o mesmo caminho, o do desfrute. Então, quando essas pessoas chegarem até você, você precisará ajudá-las e a também encontrar o pedacinho delas. Mas de que forma? Compartilhando o seu pedacinho, que também direciona e encaixa no pedacinho delas. Como se fossem uma árvore, cada qual com seus raminhos, os seus braços, mas todos conectam a mesma raiz, ou as mesmas ramificações de um rio, mas que saem e estão todas ligadas à mesma fonte, que transborda e que os enche, até que eles também transbordem e deixem as águas fluírem. Esse é o pule do barco. Esse é o sentido do pular do barco. E essa é a minha história, a qual eu decidi pular do barco. Mas antes de pular do barco, eu já sentia, carregava a energia de que eu não estava mais ali, de que algo meu estava pulsando em outro lugar, estava pulsando fora dali. Era no rio das águas vivas, era um novo rio de oportunidades, novo rio de transbordo, um novo rio de infinitas possibilidades vindas através dele. E eu tenho uma história muito legal também, eu contando essa história como se eu tivesse vivido ela realmente, pessoalmente, porque eu tive uma experiência de ter sido colocada num barco, jogada numa ilha, e da ilha eu tive que sair nadando no rio, no mar, até chegar no destino que eu tinha que percorrer. E no meio desse rio é como se eu tivesse, no meio desse mar, na verdade não era nem um rio, era um mar. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, e me bateu por um momento um desespero. Igual a história que Jesus pede para Pedro atravessar as águas. E é como se eu tivesse por algum momento me dado medo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e deu um desespero. Parecia que eu ia afundar e não conseguia atravessar. E passou um barquinho na minha frente. Esse barquinho me ofereceu ajuda. E ele falou, você quer desistir? Daí eu imaginei, gente, se eu vim até aqui, era uma competição de natação. Que eu tinha ido muito cedo, tinha saído de um lugar que a gente estava de desfrute com os amigos, num sítio, e aí eu tinha essa competição já marcada, e a gente saiu do lugar onde a gente estava em direção a uma praia, que eu ia fazer a competição, e eu cheguei até lá, estava nadando, né, fazendo a competição, que na verdade era mais para eu aprender mesmo, para criar experiência naquilo. E eu saí nadando da ilha, né, junto com as outras pessoas que também estavam nadando, só que no meio daquele mar, quando eu olhei toda aquela água, tudo aquela imensidão, olhei para um lado, olhei por outro, e me vi ali sozinha, única, né, no meio daquela imensidão, me bateu um desespero, bateu um medo, porque eu comecei a olhar para a situação, e não para aquilo que eu tinha que focar, né, que era chegar ali no meu objetivo, confiando no Senhor também que eu chegaria. E aí por algum momento me bateu aquele medo e o barquinho passou, me ofereceu ajuda, mas eu pensei, não, eu não posso desistir porque eu cheguei até aqui, eu vou conseguir. E nisso eu peguei e, em vez de segurar no barquinho, eu soltei do barquinho, porque naquele momento eu tinha segurado no barquinho pra respirar ali.
E eu soltei do barquinho e segurei na mão de Deus. Segurei na mão de Deus e falei, Senhor, me ajuda a chegar. Me ajuda a chegar do outro lado. Eu não quero ficar na praia, não quero ficar aqui, né, no mar, no meio desse marzão aqui e passar aqui mal, não conseguir sair daqui, eu tenho que sair carregada. E aí foi que eu comecei a nadar, e Deus foi me dando força, me fortalecendo juntamente com a minha mente, né, que eu fui trabalhando que eu ia chegar, e consegui chegar. Foi a melhor sensação da vida, assim, chegar, colocar os pés na areia, no chão, e falar, eu consegui. E aí eu linkei, né, essa história do barco com essa experiência que eu tive e foi maravilhoso. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira palestra e vocês serão os privilegiados de escutá-la aqui, né, pelo YouTube, ou até mesmo pelo Instagram ou alguma outra rede social, porque eu creio que eu falarei ela para outras pessoas em outros lugares e até quem sabe vir um trabalho, né? Palestrar, quem sabe. Quero saber se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixe o seu like, os comentários também, por favor, para ajudar, e sigam o meu canal, que eu quero começar a colocar mais conteúdos aqui e crescer cada vez mais junto com vocês. Tá bom? Um beijo e se você não estiver no barco certo, pula desse barco. Pula desse barco. E vai viver o novo de Deus.